primeiro lugar. E essa é a hora que nós vamos orar. Querida, existe um ambiente profético aqui neste lugar. Sabe, o Espírito Santo está passeando aqui porque Ele tem liberdade, porque Ele é maravilhoso e porque assim Ele desejou. E tudo que Ele deseja, Ele faz. E o que você pode fazer com isso? Você pode escolher não se distrair e entender que Ele está falando com você. Então eu não quero que você se preocupe com a sua irmã que está do lado. Eu não quero que você se preocupe se alguém está reparando você. Não, esse é um momento seu e Deus, nem eu estou de olhos abertos agora. E nós vamos orar. Porque o Senhor falou para mim, filha, se a fome das minhas filhas não estiver em mim, não adianta você ensinar para elas sobre mesa. Não adianta elas aprenderem sobre princípios de mesa, se quando elas se assentarem, eu não for o primeiro na vida delas. E nós vamos orar sobre isso agora, querida. Eu não quero que você tenha vergonha de pedir perdão a Deus. Eu não estou aqui numa posição para te acusar, muito pelo contrário. Eu só estou falando isso porque muitas vezes eu me pego colocando o próprio Deus em segundo lugar na minha vida. Às vezes as preocupações são a minha fome do dia. Então nós vamos orar, querida, e nós vamos quebrar isso e vamos pedir perdão ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, Senhor, neste ambiente onde o Senhor tem liberdade, Senhor, neste ambiente onde o Senhor tem falado conosco, nós direcionamos, assim como o Senhor já ministrou, Senhor, que somos essa fome que vive, Senhor. Nós queremos direcionar a nossa fome para o Senhor agora, papai. Senhor, nós queremos muito pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes, mesmo caminhando contigo, Senhor, nós não te priorizamos, Senhor. Nós vamos colocando coisas e pessoas no seu lugar, Senhor. Senhor, o teu espírito de quebrantamento está aqui, Senhor, e nós pedimos perdão como filhas, e sabemos que o Senhor nos perdoa, Pai, sabemos que o Senhor ouve a nossa oração agora, Senhor. Senhor, nos perdoa se muitas vezes nós colocamos trabalho antes do Senhor, se a nossa fome está no trabalho. Perdão se muitas vezes a nossa fome está em pessoas, Senhor. Às vezes a nossa fome está em servir. Quantas vezes viemos até aqui a igreja e começamos a trabalhar, mas realmente o Senhor não é o primeiro no nosso coração, Senhor, porque nós achamos que estamos servindo, mas na verdade nem temos tido tempo sozinhas com o Senhor, Pai. E nós pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes colocar ídolos no nosso coração, ídolos que não são o Senhor, Pai. E essa noite nós nos posicionamos como filhas que entendem que a fome deve estar no Senhor, entendem que nós precisamos primeiro buscar o seu reino e a sua justiça, Senhor. E essa noite, Pai, esse peso sai de nós e nós recebemos o seu perdão e nós declaramos e profetizamos que o Senhor sempre será o número 1 das nossas vidas. Não existe ídolo nenhum na nossa vida, a não ser o nosso Senhor, que ocupa o primeiro lugar, Senhor, nas nossas vidas. Nós vamos sim buscar primeiro ao Senhor, Pai. Termos fome de Ti, para então conseguirmos praticar os princípios da mesa. Obrigada, Senhor, por essa noite, porque sabemos que houve libertação aqui, Senhor, nós cremos nisso. Obrigada pelo seu perdão, em nome de Jesus, amém, amém, queridas. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Sabe que Jesus é um grande exemplo para nós. Muitas pessoas querem estar aqui nessa plataforma. Muitas pessoas querem ser vistas, mas o próprio Jesus, existem mais relatos dele em mesas do que em púlpitos. Existem mais relatos de Jesus assentado com pessoas do que com os holofotes, as luzes, os telões, as câmeras. É forte isso, né? E porque muitas vezes nós temos buscado as outras coisas ao invés das coisas principais? Porque não temos valorizado dentro dos nossos lares um café da manhã, um almoço, um café da tarde, um jantar, um lanche, se assentar à mesa. Isso é o verdadeiro coisa que Jesus deixou para nós. É isso que nós devemos buscar, e Jesus é esse exemplo. Sabe que Jesus,
O único requisito para se assentar na mesa de Jesus era o quê? A fome. O único requisito para se assentar na mesa de Jesus era a fome. Ele não fazia acepção de pessoas. E por isso Jesus se sentava com todos. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, que nós vamos ler juntas. Porque hoje é sábado, nós estamos no culto Shine e nós lemos a Bíblia. Amém? Vamos abrir comigo lá em João 13. Nós vamos ler até o 16. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. E quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Uau, que forte, né? Tem tanto princípio num texto. Amada, anota isso aí. Anota esse texto, depois você medita em casa. Mas lições que nós aprendemos com Jesus nesse texto. A mesa é um lugar de comunhão com Deus e com os outros. Querido, você pode estudar. Você pode estudar teologia. Você pode vir aqui no Carisma. Você pode ler livros, ler livros e ler livros. Se você não praticar, se você não sentar à mesa, não adiantou nada. O que significa teologia? É o estudo do conhecimento de Deus. Como você pode conhecer apenas Deus na teoria e não conhecer Deus na prática? A mesa é um convite para que nós tenhamos comunhão com Deus e também com os nossos irmãos. Vocês percebem que engraçado que fala o texto ali que Jesus tirou a capa? Existem umas versões que falam, na minha versão ali, eu não lembro qual que era, que ele tirou as vestes. Jesus, o próprio Deus encarnado, estava numa mesa. Ele já sabia quem ele era. Ele já disse ali no início do texto. E ele diz, ele escolheu amá-los até o fim. E ele conhecia cada um que estava naquela mesa, inclusive aquele em que iria o trair. E Jesus tirou a capa. Em algumas versões diz, tirou a roupa. O que isso significa? Jesus mostrou quem ele era de verdade. Jesus deixou eles acessarem a sua intimidade. Jesus se revelou ali a eles. E eles achavam que já conheciam a ele, mas não conheciam. É engraçado porque a mesa é vertical. Ela que nos conecta a Deus. Mas olha para a sua irmã do lado, ela é horizontal. Porque ela estreita o relacionamento com a sua irmã.
com quem se assenta com você. Sabe que daqui de cima, hoje eu estou conseguindo olhar para os olhos de vocês. Mas na mesa é muito mais fácil. Quando eu estou assentada, igual a pastora falou. A pastora é minha mãe. Na mesa, nós estamos todos na mesma posição. Nós conseguimos ver olho a olho. Não existe melhor, pior. Nós estamos todos na mesma posição. Jesus fez isso com a gente. Jesus fez isso com aquele que iria o trair. Isso é muito forte. E ele sabia que iria traí-lo. Jesus se assentava com todos. Esse texto também nos mostra que a mesa é um lugar de ensino. Pois Jesus está nos ensinando sobre humildade. Sabe que naquele tempo era muita terra, muita poeira. E o povo andava do quê? De sandália num sol de 40 graus. Você imagina o chulé daquele pé. Gente, eu tenho chulé, vou confessar para vocês. Uso talquinho, mas eu tenho chulé. Agora imagina os pés daquelas pessoas. E existiam escravos que ficavam ali naquela casa. Ele era responsável por limpar os pés. Imagina, as pessoas andavam, limpavam os pés para se assentar à mesa. O escravo era a posição mais inferior que poderia existir. Quem se fez de escravo aqui? Jesus. Jesus já estava sentado na mesa, mas ele se levantou, tirou a sua capa e decidiu lavar os pés. E aí vem Pedro e fala, não, você não vai lavar meu pé, eu tenho que lavar seu pé. E ele fala, deixa eu te servir. Jesus também nos ensina, não apenas sobre a humildade, mas sobre o serviço. Jesus nos ensina sobre responsabilidade. Era necessário alguém fazer isso. Era o costume. Por que os discípulos não fizeram? Jesus, em sua posição, em quem ele já sabia que era, ele poderia muito bem ter falado, vocês que têm que lavar o meu pé. E o que ele fez? Não, eu vou ser o primeiro a lavar os pés de vocês. A mesa nos ensina sobre o amor incondicional. Ele já sabia que todo mundo que estava ali não merecia. Mas ele resolveu os amar dessa forma. Ensina sobre o serviço e generosidade. Porque Jesus pega o pão, reparte. Pega o suco e reparte. A mesa é um lugar de honra. Revela a identidade. Mesa não é lugar de desonrar os outros. Mesa não é lugar de você falar mal dos outros, de você criticar os outros. Em algum momento você vê Jesus fazendo isso? Não. Mesa é lugar de graça. Porque mesmo esses discípulos não merecendo, mesmo Jesus sabia que eles não mereciam, Jesus falou assim, não importa. Eu escolho que vocês vão se assentar na minha mesa. Eu escolho. E essa mesa não está baseada na nossa capacidade de mudar, mas na capacidade de Cristo de nos transformar. Sabe, é tão interessante porque nós lemos lá em Gênesis sobre a alma vivente, essa fome que vive. Você é a sua fome. E aí nós lemos lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, quando está falando sobre a igreja de Laodiceia, ele começa a falar sobre a igreja morna, a igreja que ele vai vomitar a igreja morna e começa aquilo, mas ele começa a falar assim também. Eis que estou à porta e eu bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e eu vou ceiar. Será que Jesus tem feito parte das nossas mesas? Além da mesa ser vertical. Hoje nós estávamos almoçando aqui, a gente ia arrumar e as meninas saíram para comprar nosso almoço, que foi um Chick-fil-A. E aí o Tiago, que estava ajudando a gente, falou assim, vamos orar. E aí a gente fez aquela oração rápida de quem está com fome, até eu que fiz a oração, né? Aquela oração rápida, Senhor, obrigado por esse alimento que o Senhor está... Amém. Durou 30 segundos. E ele falou assim, por que a gente ora antes de comer? Tiago falando. Aí eu falei, lá vem, né? Porque ele inventa cada coisa. Quem conhece o Tiago sabe, né? Que ele,
Ele falou assim, porque quando nós oramos, nós estamos convidando o Senhor para estar assentado conosco. Ele não sabia o que eu ia falar. Eu olhei para ele e falei assim, quer vir pregar hoje? Ele foi usado por Deus para falar primeiro comigo e eu estou falando com vocês agora. Antes de você se assentar à mesa, antes da sua fome ser no alimento, ela precisa ser nele. E que você convide ele. Ore ao Senhor. Senhor, obrigado pela provisão. Obrigado, o Senhor tem lugar de honra aqui. A pastora Aline falou, provisão, mesa é lugar de provisão, honra e cura. Guarde essas palavras, escreve no seu bloco de notas. Provisão, honra e cura. Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, por essa mesa, que é lugar de provisão. Nós te damos lugar de honra. Que o Senhor cure o que o Senhor quiser fazer aqui nessa mesa. Em nome de Jesus. É simples você convidar a Ele. E aí, estando alinhado com Ele, você consegue estar alinhado com seus familiares, seus irmãos. As lições que Jesus nos ensina não são apenas coisas bonitas para ficar na Bíblia, é para que nós pratiquemos. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. E eu quero que você se levante agora. Jesus nos deu um grande exemplo sobre com quem se sentar na mesa. Hoje nós podemos, além de ter comunhão com Ele, termos comunhão com outras pessoas. O nosso relacionamento não é apenas vertical, mas é horizontal. E nessa noite nós precisamos direcionar a nossa fome e a nossa sede. As mesas com que você tem sentado são com pessoas que te edificam, que compartilham a mesma fé que você? As mesas que você tem sentado são mesas para comunhão ou são mesas de desarmonia, mesas de oposição? As mesas que você tem se assentado são mesas de santificação, de discipulado ou são mesas de perversão, de corrupção, que não ensinam nada? São mesas que honram ou mesas que promovem indecência? Mesas que provocam deboche, críticas e desmerecem os outros? Será que são mesas que revelam a graça, assim como nós fomos alcançadas, ou são mesas que trazem tristeza e desgraça? Essa é a noite, minha irmã, que o nosso Pai quer mudar a nossa história. Talvez essa noite seja o despertar para você não se assentar mais naquela mesa. Eu tenho certeza que o Senhor trouxe ao seu coração mesas que você deve se retirar. Mesas com que não tem agradado a Ele. Por mais que você tenha um relacionamento vertical bom com Ele, o seu relacionamento horizontal com essas pessoas dessa mesa já não cabem mais. Isso vai exigir de você posicionamento. Isso vai exigir de você coragem de sair deste lugar. Mas talvez essa noite seja um lugar onde você abra a sua casa para ter pessoas sentadas à sua mesa. Talvez o Senhor esteja ativando você a compartilhar, a honrar outras pessoas, a ter esse tempo de comunhão, a ter esse tempo de ensino, de discipulado. Talvez você seja o instrumento que o Senhor quer usar na vida de pessoas, para que elas se sintam ouvidas, amadas e que sintam a graça do Senhor. Irmãs, eu não sei qual dessas opções você se encaixa, mas nós vamos soltar um louvor aqui e nós queremos orar com você, para selar tudo que foi falado aqui e aprendido. Sabe que foi difícil eu estar aqui hoje. Primeiro porque quando o Senhor fala uma coisa, o Senhor não fala tudo, igual eu falei no começo. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com essas mulheres, além de mesa e tempo de mesa, o que é? Mas eu tenho certeza que a semente do Senhor está lançada no seu coração. E Ele já falou com você o que você precisa mudar, o que você precisa alinhar, o que você precisa melhorar. Mas acima de tudo eu quero que você saiba que Ele não te aponta o dedo.
Jesus é aquele que te ama incondicionalmente. E porque Ele te ama, Ele te corrige. Ele te traz para o caminho. Ele te consola também. Existem mesas que nós gostaríamos de estar novamente. E foram mesas que foram arrancadas de nós. Sabe, esse ano, eu sinto de compartilhar isso com vocês. Esse ano eu perdi muitas amizades. Muitas amizades. Nós tivemos a conferência em março. Não sei se vocês se lembram. E a pastora Moana esteve conosco e ela orou. E ela falou que Deus iria tirar muitas pessoas da minha vida. Mas que Deus também ia colocar as pessoas certas. As parteiras para me impulsionar. E na hora aquilo não fez sentido nenhum para mim. Falei, o que tem a ver? Mas amém. A gente recebe a palavra. E o Senhor fez assim, ó. Ele tirou todo mundo. Mas uma coisa nunca me faltou, uma mesa nunca me faltou. Que é a mesa com Ele e a mesa com vocês. Então, se Deus tirou essas pessoas da minha vida, eu creio que foi porque Ele escutou conversas que eu não escutei. Ele estava lá quando eu não estive. E aquilo não era mais para me edificar. Mas se Ele colocou você aqui, é porque Ele também escutou conversas que eu não escutei. E que Ele sabia que você precisava estar na minha mesa. E é uma honra compartilhar a minha mesa com cada um de vocês. Umas eu conheço muito bem. Estão comigo desde o começo, as parteiras fiéis. Outras estão chegando agora. Outras fizeram um curso comigo. E assim o Senhor vai acrescentando. Então não tenha medo de sair de mesas. E não fique triste quando o Senhor fala para você, tira essa mesa. Porque o Senhor te conecta com as pessoas certas. Aquelas que vão ajudar você, impulsionar você a viver aquilo que Ele quer para a sua vida. Amém? Vamos orar para nós selarmos esse momento. Eu quero me despedir de quem está nos assistindo online. Que Deus te abençoe. Peça direção ao Senhor para que mesas você deve continuar se assentando e para quais mesas você deve sair. Em nome de Jesus, continue abençoado. Amém, queridas? Você pode soltar o louvor, fazendo favor? Amadas, eu e as pastoras estaremos orando por vocês. Então, feche os seus olhos, se conecte com o Senhor, não se distraia. Vai estar rolando um louvor. Nós queremos abençoar vocês e selar esse tempo, amém?